Boa tarde, secretários municipais, diretores, professores, coordenadores, dirigentes, equipe da rede pública de São Paulo, da rede particular. Esse momento é um momento, eu sei que nós estamos numa semana aí com muitas dúvidas, com muitas coisas novas, mas é importante que a gente tenha calma, tranquilidade. É um processo novo, nós estamos iniciando a fase depois de uma grande luta do secretário Rosselli, com apoio do governador, a gente está iniciando uma primeira fase, preciso que a gente tenha paciência, tenha calma, para que a gente possa ir cumprindo as fases e tentando, aos poucos, atender o máximo possível dos servidores, das equipes terceirizadas, para que a gente possa, aos poucos, ir conseguindo voltar ao normal na nossa vida. Então, essa live de hoje é mais para a gente já trazer para vocês alguns pontos importantes. Primeiro ponto, essa é uma primeira fase, são 350 mil pessoas que serão beneficiadas nesse primeiro momento. A partir dessa fase, a gente está vendo como é que a gente vai organizando, melhorando os atendimentos. É um momento difícil, porque tem muita novidade. A gente sabe que nós temos redes com concepções diferentes de nomenclatura, mas é importante que a gente, nesse momento, tire todas as dúvidas, que a gente possa ir buscando conversar com as equipes. É muito importante nesse momento, principalmente nesse momento, o apoio dos secretários de educação, dos dirigentes e dos diretores de escola, porque a gente está entrando numa fase entre cadastramento e validação. E essa fase de validação é bem importante, porque é a partir da fase de validação que a gente vai gerar o QR Code, que as pessoas vão poder ter o comprovante para comparecerem nos postos de vacinação e poder receber a vacina. Então, é um momento crucial, esse é um momento crucial para a validação. No caso das empresas de serviços terceirizados, a gente vai abrir para validação, então fique tranquilo. A gente estava primeiro tentando trabalhar com a lógica e concentrar um pouco na validação dos servidores, dos funcionários, da rede, tanto particular, da federal, da municipal e da estadual, mas a gente vai liberar agora para validação. A gente vai concentrar um pouco na orientação de como é que vocês cadastram e como é que vocês validam o terceirizado, mas é importante que todo mundo atente para a fase de validação. Ontem nós tivemos um olhar um pouco dos relatórios e nós identificamos que tem muito cadastro não validado. Podem ser, e tem cadastro que passou pela primeira aprovação, mas não teve a ratificação. A gente entende que pode ser dúvida, pode ser um processo que não foi bem feito no cadastro, pode ter tido um problema no sistema, isso é importante também, a gente trazer as dúvidas para a gente verificar se também foi um problema no nosso sistema, para que a gente possa, a partir de agora, conseguir ampliar o atendimento aí e poder garantir que as vacinas aconteçam para quem deve acontecer. Né? O bom seria se a gente conseguisse para todos, mas a gente tem que começar, e aí de acordo com o plano de imunização, a gente tem que seguir uma lógica, e aí a gente precisa de muito apoio e muito cuidado para a gente não deixar de vacinar quem deveria vacinar e vacinar quem não deveria estar nessa fase, neste momento. Então, nós vamos estar aqui para tirar as dúvidas, se for preciso depois, a gente está acionando o nosso 0800, vamos colocar uma equipe inteira da secretaria à disposição inclusive no final de semana com plantão, para que vocês possam tirar todas as dúvidas, para que vocês possam receber os apoios. A gente a resolução saiu hoje, né, Patrick? E a gente também já disponibilizou a nota técnica no portal, depois o Patrick fala um pouquinho, que ali tem um pouco com maior, para vocês verificarem com maior claridade
o depara das funções, dos cargos, porque às vezes você pensa que a rede estadual tem uma nomenclatura, a rede municipal tem outra, a rede particular tem outra. Como é que você faz esse deparo? O importante é entender quais são os profissionais que estão atuando diretamente na escola ou que pelo menos está ali no dia a dia, no contato com os estudantes. E aí você tem nomenclaturas diferentes. A nota técnica é exatamente com esse intuito, a resolução, e aí a gente, a partir de agora, a gente quer cada vez mais ampliar esse escopo de orientação, de tirar dúvidas de vocês, mas a gente precisa muito. Nesse momento, para a rede municipal, é essencial que os secretários municipais acompanhem o processo, principalmente o processo de validação, e que na rede particular e na rede federal, também os líderes, as lideranças possam fazer isso, os diretores de escola, e na rede estadual, principalmente para os casos dos terceirizados, os dirigentes e os diretores de escola. Então, a gente precisa, essas lideranças precisam estar conectadas nesse processo para que a gente possa, na próxima semana, já ter aí os dados mais organizados, porque nós precisamos fechar essa fase para a gente entender qual é o escopo da nossa vacinação, quem é que a gente atendeu, quem é que deveria ter sido vacinado que ficou fora, para a gente garantir tranquilidade e segurança. Por isso, todo cuidado é pouco nesse momento de validação, a gente precisa concentrar para a gente não deixar de fora quem deveria receber a vacina e, de repente, vacinar quem nessa fase não deveria ser contemplado. E aí eu queria passar um pouquinho para o Patrick, depois para a Camila, para dar uma geral também, Patrick, das orientações que a gente publicou, tá? E que a Camila depois falasse um pouco dos ajustes que foram feitos no sistema, como é que a gente está melhorando o sistema, inclusive a divulgação para que eles tenham acesso ao QR Code, né, Camila? Tem novidade aí? Então, vamos tentar dar uma geral e daí a gente vai abrir para perguntas, para dúvidas de vocês, e a gente tentando aí ao máximo dirimir essas dúvidas a partir dessas novas orientações publicadas. Vamos lá, Patrick? Obrigado, professora Renilda. Antes de eu fazer essa introdução, queria passar a palavra para a secretária Márcia de Mariporã, presidente da Undime aqui de São Paulo, que está aqui com a gente na reunião. E Márcia é quase uma servidora aqui da secretaria, né? Você tem se dedicado também com a gente diuturnamente aí em ajudar os municípios, em ajudar as secretarias municipais que estão com dúvidas nesse processo de vacinação. E aí queria abrir para a Márcia fazer a introdução por parte dos municípios. Obrigada, Patrick. Boa tarde, Renilda. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Foi uma semana bem intensa, uma semana de muito trabalho. Meu celular não parou, assim como que acho que o de vocês também não, mas é gratificante. É um momento histórico, por isso que todos nós temos que nos engajar. Então, queria só fazer essa abertura, agradecer, gostaria que vocês estendessem esse agradecimento aí ao Rocieli. Toda vez que eu entrei em contato com vocês, com a Camila, em nome dos municípios, eu fui muito bem atendida. E tenho agora alguns questionamentos, algumas dúvidas que os secretários estão ainda nos trazendo, mas eu acredito que no decorrer dessa nossa conversa nós estaremos tirando aí todas as dúvidas. Então, Renilda, mais uma vez, obrigada aí por estar sempre disposta a nos ajudar e nessa luta aí pela educação pública do Estado de São Paulo. Obrigado, Márcia. Vou entrar aqui, gente, passar brevemente sobre alguns temas que têm gerado dúvidas em vocês. Depois a Camila vai falar um pouco sobre o sistema, sobre algumas mudanças que a gente fez. Estou vendo uma série de pessoas aqui falando sobre QR Code, que não encontrou o QR Code no e-mail, não recebeu o e-mail. A Camila vai falar sobre isso também, gente, podem ficar tranquilos, tem solução. Sim, isso não vai impedir ninguém que está no grupo elegível de ser vacinado. Podem ficar tranquilos, a Camila vai falar sobre isso. Mas queria falar com vocês aqui rapidamente sobre grupos, né? Uma coisa que tem aparecido muito para a gente é quem pode e quem não pode, né? Ah, Patrick, eu estou com uma dúvida porque eu não sei se eu valido, porque não está claro para mim se esse grupo pode entrar, ou não ficou claro para mim aonde esse profissional aqui é alocado, né, dentro das categorias. E a gente tem que entender, eu vou tirar a máscara aqui, estou
sozinho na sala, porque não vão conseguir me ouvir, eu vou ter que estar gritando. Patrick, eu não sei onde colocar o profissional. A gente vai publicar no site da Secretaria uma tabela onde ela traz a categoria que vem no site, um exemplo de profissional da rede estadual que se encaixa nessa categoria, né? Então, quais são os grupos da rede estadual que se encaixam, e exemplos das redes municipais que se encaixam nessa categoria. Isso vai trazer maior clareza. E aí aparece que, mas Patrick, eu tive um problema aqui, eu acabei cadastrando uma pessoa errada, né? Eu coloquei lá uma pessoa em outro grupo, já foi ratificado, a professora recebeu o QR Code. E agora eu estou com medo porque isso pode configurar fraude, né? Eu posso ser penalizado por isso? A resposta é não. A penalização está prevista para quem fura a fila. Ou seja, para quem não tinha direito à vacinação e tentou usar de algum meio para ter direito à vacinação. Então, eu, Patrick, trabalho aqui na Secretaria, no órgão central, e fiz o meu cadastro como professor de uma escola para ver se eu conseguia ser validado. E aí, conversei lá com a gestão da escola, a gestão da escola me validou. Isso é furar fila. Isso implica numa penalização que, pela a lei 17.320, no caso do servidor público, é de R$ 98 mil. Né? Isso é furar fila. Agora, eu sou servidor de uma escola, trabalho numa escola, e aí eu fiz o meu cadastro errado. Eu era servidor de uma... trabalho na escola de ensino médio, me cadastrei na escola de ensino fundamental, né, como professor de ensino fundamental. Isso não é furar fila. Ambos os profissionais tinham direito ao benefício, à vacinação nesse momento da fase 1. Então, isso é importante estar claro para todo mundo. Daqui para frente, vamos atentar à tabela. É importante a gente seguir o que está na tabela, até para a gente conseguir fazer a validação dos dados depois. Entender quantos profissionais de cada rede, de cada tipo de escola, foram de fato vacinados. Mas quem já fez o cadastro e ratificou ele de outra maneira, desde que o profissional esteja incluso no grupo elegível, vocês não precisam se preocupar neste momento com a questão da lei de penalização de fraude. Não configura fraude. É importante que depois a gente vai voltar com vocês para entender, de fato, onde cada profissional deveria ter estado, mas entendendo que todos eles fazem parte aí do grupo de vacinação. Então, esse é um primeiro ponto, tem gerado muitas dúvidas. A gente publicando essa tabela, a gente, a partir de agora, segue esse padrão para garantir que a gente não tenha dúvida. Foi, Márcia? Eu posso aproveitar essa dúvida para falar dos ADIs, que está tendo muita pergunta sobre os ADIs, que são nossos... Claro. Tá. Então, aproveitando, muitos secretários de educação ficaram preocupados que, a princípio, a gente chegou a falar que poderiam cadastrar os ADIs como cuidadores e depois, na lista da saúde, numa lista de orientação que foi para a saúde, eles estariam como professores, porque achou melhor classificá-los como professores. Então, só para ratificar, é o termo que a gente está usando mais agora aí nessa vacinação, só para ratificar essa orientação do Patrick. Então, trazendo um exemplo, os secretários, os diretores de escola, os próprios ADIs que se cadastraram, né, como cuidadores, não se preocupem porque eles terão direito à vacina, como o Patrick disse, não é uma fraude, foi só uma questão de entendimento, então isso não configura aí uma questão, né, de má fé, tá? Então, só para deixar tranquilizado aí os secretários, que essa foi uma dúvida muito recorrente no dia de hoje entre os secretários municipais. Obrigada, Patrick. Imagina, Márcia. E aí é importante, gente, a partir de agora, vamos seguir a tabelinha que a gente vai publicar no site, para a gente ter menos trabalho com vocês no pós-vacinação, né? Que vai ser categorizar os profissionais aí que entraram, por exemplo, como cuidador dentro da categoria de professor, entender o que de fato era cada um ali. Aí, Patrick, mas eu fiz o cadastro, então, e validei um segurança na minha escola. Sei que a segurança não está entrando agora nesse momento, mas fiz errado, acabei validando. A gente precisa ser informado. Essa pessoa não faz jus à vacinação nesse momento. Então, é importante a gente fazer o levantamento desse caso de funcionários que não fazem parte do grupo e, porventura, tenham vindo a ser validados. Então, muito importante que a gente saiba, e aí lembrando que todo mundo aqui que participou do processo de validação é responsável pela informação. Então, informação fundamental. E aí, só para finalizar, antes de passar para... Patrick, foi, Márcia? Surgiu também essa pergunta. Funcionários que foram ratificados de forma errada, como esse seu exemplo, por exemplo, ratificou um segurança e ele não faz parte agora,
ou ratificou alguma coisa que estava errada. Aonde que passa essa informação? Qual é o canal? Aquele de atendimento, ponto Educacau? Tem um canal específico? Não, Camila também chega. A Camilinha, ela vai, na sala dela, a Camilinha trata desse tema com eles, como a gente faz para corrigir informações que tenham sido fornecidas errado. Tá. Você está no mute, Camilinha, a gente não conseguiu te ouvir aí. Oi, passo sim, Patrick. Passo sim. Tá bom. Obrigada. Abordamos esse assunto depois, né? Você vai terminar essa fala e a gente já fala sobre isso. Exatamente. E aí, para finalizar, gente, antes de passar a palavra para a Camilinha, então, esses temas têm aparecido muito, e aí um outro tema que tem aparecido muito é, e os servidores terceirizados, né? No momento que ocorre a validação deles, de fato, os servidores terceirizados ainda não estavam liberados para validação, o que não quer dizer que eles não entram nessa fase de vacinação, né? Optou-se primeiramente por fazer a validação dos servidores, os estatutários e os com contrato temporário diretamente das redes públicas e privadas, e num segundo momento fazer os terceirizados. São blocos grandes de servidores, de funcionários, e ao mesmo tempo eles exigem um fluxo de validação diferente, né? E aí a Camilinha vai falar um pouco sobre isso também, a gente vai tirar dúvida de vocês sobre isso, mas não é nenhum problema, né? A gente vai fazer a liberação dos terceirizados, inicia o processo deles hoje de validação. E aí, encerrando essa fala aqui, passo para a Camilinha, e depois da Camilinha a gente abre para a pergunta aí, bater um papo com vocês sobre as dúvidas que vocês tiverem. Ô, Patrick, é bom a Camila, antes da Camila entrar, eu estou olhando o chat aqui, a grande pergunta do dia é, eu não recebi meu QR Code. Então, acho que a Camila tem uma boa novidade aí, e eu acho que isso vai ajudar muito, porque é a grande maioria aí que está perguntando sobre o QR Code. Bom, vamos lá, Camila? Vamos lá. Pessoal, então, boa tarde para todos. Vamos começar, então, falando de uma novidade muito boa aí para todo mundo que está ansioso porque não recebeu o comprovante com o QR Code. Na verdade, eu tenho duas notícias muito boas em relação a isso, tá? A primeira boa notícia é que você que não recebeu o e-mail, você mesmo agora pode acessar o site do Vacina Já Educação, né? E imprimir o seu comprovante. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, posso compartilhar minha tela aqui, produção, para mostrar rapidinho como é que vocês fazem isso na prática? Vamos lá, eu vou dar um share aqui da minha tela. Olha só, acho que já está carregando aí para vocês, né? A minha tela aqui. Eu estou no site do Vacina Já, né? .educacau.sp.gov.br, você pode entrar dessa forma, ou o vacina.sp.gov.br/educacau, né? Funciona das duas formas. Quando você cair aí na página inicial do cadastro, onde digita o CPF e o código CAPTCHA, né? Que é o código de segurança, vocês vão, então, digitar o CPF de vocês. Eu estou pedindo licença aqui, estou usando o CPF do Carlos, tá? Que é professor e também a NIT aí na diretoria Centro. O Carlos sempre nos ajuda aqui com os testes, então, um agradecimento especial aí para o Carlos da DE Centro. Eu perguntei para ele se eu podia usar o CPF dele para mostrar aqui em tempo real, ele disse que sim. Então, olha só, eu digito aqui, tá? Clico em próximo, opa, digitei o código errado. Então, vamos lá. Aí, o sistema ele vai cair nessa telinha, né? Percebam que ele não direciona mais para aquela tela de cadastro, né? E ele direciona aqui, ó, para uma declaração, né? Com os dados do profissional, CPF, data de nascimento. E aí, quando eu clico aqui em baixar documento, ele baixa esse documento aqui para minha tela, ó, que é um PDF, né, com um brasão aqui, um QR Code, né, e aqui alguns logos do governo e do Vacivida, tá? Então, é esse comprovante aqui que vocês vão imprimir e levar no local da vacinação, tudo bem, pessoal? Então, quem não recebeu, não precisa se preocupar, tá? O que vocês podem fazer? Entrar de novo lá no site onde vocês fizeram o cadastro, mesmo os servidores da rede estadual, tá? Isso para todas as redes. É lógico que tem um ponto importante aqui, né?
Para os servidores das redes municipais e privada, federal, estadual, outras, para o seu QR Code ficar disponível lá no site, você precisa ter sido aprovado e ratificado, tá? Se você é de alguma dessas redes e o seu QR Code ainda não está aparecendo lá no site, né, você precisa aguardar a unidade escolar realizar a aprovação do seu cadastro. Mas para os servidores da rede estadual, já está disponível lá no site, tá, pessoal? Essa é a primeira boa notícia. E a segunda boa notícia, né, várias pessoas realmente reclamaram para nós que não tinha recebido o comprovante por e-mail, e aí a gente fez uma investigação aí essa noite e conseguimos identificar que realmente tinha um problema no envio de e-mails em massa, tá? Então, nós corrigimos essa inconsistência e colocamos para reenviar o comprovante de todo mundo. Então, já tem bastante gente aí, até no grupo dos dirigentes, o pessoal já começou a sinalizar que o comprovante já estava sendo recebido nos e-mails, tá? Então, são dois caminhos. Primeiro, que a gente está reenviando, quem não recebeu, com certeza vai receber no e-mail. Segundo, que se a pessoa não quiser aguardar o recebimento do e-mail, ela pode acessar no site do Vacina e imprimir o comprovante por lá, tá? Um outro ponto importante sobre isso é que, Camila, quando a escola ratificar meu cadastro, instantaneamente já vai aparecer o QR Code? Não, por enquanto, está levando alguns minutos para a gente poder sincronizar essas bases, tá? Mas nós já estamos também atuando para automatizar isso em tempo real, né? A ideia é que a pessoa acabe de ter o cadastro aprovado, já apareça o QR Code, tá? De qualquer forma, para quem não apareceu de forma instantânea, aguarda uns minutos, tenta daqui a pouco que até o final do dia estará disponível lá no site, tá? Reclamaram para a gente também uma inconsistência, que para algumas pessoas o QR Code estava sendo gerado com a data de nascimento zerada. A equipe da Prodesp já identificou esse problema, já fez a correção e estão subindo a atualização agora, dentro de alguns minutos. Quem estava gerando esse QR Code com a data de nascimento zerada pode regerar lá no site, que já vai estar com a data certinha, tá bom, pessoal? Então, essa inconsistência também já foi corrigida e a correção está entrando no ar aí para vocês. Essas são as novidades aí do QR Code, né, professora Renilda? Tem muita gente perguntando. Oi? Não, desculpa, é que eu estava no mute quando começou a falar, mas saiu já. Camila, fala um pouquinho aí, que eu estou vendo aqui nos vários chats das várias redes, sobre essa questão de quando a pessoa errou. Como é que ela faz? Fala um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que tem muita dúvida aí. Olha, pessoal, então é o seguinte, hoje, esse fluxo de validação, ele tem duas etapas, né? Como vocês já sabem. Então, a primeira pessoa faz a aprovação e a segunda pessoa faz a ratificação desse cadastro. Uma vez que o cadastro foi ratificado, ou seja, ele foi aprovado e ratificado, não tem mais como reverter, tá, pessoal? Hoje o sistema não tem nenhuma opção para fazer essa reversão. Então, a gente pede aí que vocês tomem muito cuidado, prestem muita atenção na hora de fazer essa validação, né? A gente colocou esse processo duplo aí, que é justamente para evitar ao máximo, porque a gente sabe que erro pode acontecer, né, pessoal? Nós temos aí muitas atividades, erros realmente podem ocorrer, mas a ideia da dupla validação é justamente que tenham duas pessoas envolvidas no processo para que diminua essa possibilidade de erros. Então, vamos supor, se o secretário foi lá e aprovou uma pessoa que não deveria ter aprovado, o diretor verificou isso, nem ratifica, reprova. A reprovação ela pode ser feita em qualquer uma das instâncias, ou na aprovação ou na ratificação, qualquer um dos dois podem reprovar, tá? Então, a gente pede aí muita atenção, muito cuidado na hora de fazer esse trabalho, essa dupla validação. Agora, para quem já ratificou, foi como o Patrick colocou, né? A pessoa vai ser prejudicada? É importante que a pessoa que teve o cadastro ratificado indevidamente tenha ciência de que ele não faz jus
nesta primeira fase, neste momento, né? A ideia é que no final todos possam se vacinar, mas nesta primeira fase, quem não faz jus e teve o comprovante ratificado indevidamente, essa pessoa precisa ser comunicada que ela deve desconsiderar o comprovante. Hoje, via sistema, não tem como a gente reverter, né? Porque a partir do momento que a pessoa é ratificada, é gerado esse QR Code, enfim, se a pessoa já fez a impressão e tudo mais, então, por uma questão de histórico, a gente não pode desfazer essa ação. Mas é muito importante que você, diretor, comunique o funcionário que ocorreu esse problema, né, explique a situação e peça que ele aguarde a vez dele chegar. Quando acabar esse processo aqui, a gente verifica como rever esses casos de pessoas que foram ratificadas indevidamente e que vão aguardar a próxima etapa. É importante importar que os servidores que estiverem furando a fila são responsáveis administrativa e criminalmente pelo processo. Então, é importante, inclusive, que notifique essas pessoas por escrito de que não há, para que tomem ciência de que não há o direito a serem vacinadas nesse momento, né? Então, isso é muito importante. É isso que eu ia trazer para vocês, porque às vezes acontece algum fato de você ratificar de forma, né, errônea, sem má fé, e aí como que o diretor e o secretário da escola vai se preservar? Então, eu acho que a orientação, como não existe nenhum canal, né, para fazer essa informação, então é importante que o diretor faça um comunicado por escrito, esse funcionário assine e guarde esse comunicado para que, se porventura vier alguma fiscalização, alguma questão, o diretor se resguarda com esse registro, correto? Exatamente. Aí eu estou vendo bastante pergunta aqui no grupo sobre 2 pontos, né? Mas mesmo assim eu ainda não recebi. Se você ainda não recebeu, são 2 opções. Ou você ainda não foi aprovado e ratificado pela gestão da sua escola, ou o sistema está nesse processo de integração para que vocês consigam lá, via sistema, via o site do Vacinajá/educação, fazer o acesso ao PDF do QR Code. Então é só aguardar, gente. Quem fez o cadastro, está dentro do grupo elegível, precisa comunicar a gestão escolar para que seja feita a aprovação e a retificação e aguardar para vocês terem acesso ao documento no site e no e-mail. E aí uma outra pergunta que aparece muito aqui eu consegui imprimir, aonde que eu tomo a minha vacina? Aí isso vai depender de cada município, né? Cada município tem a sua estrutura, a sua logística de vacinação. Então é importante que todo mundo aí que já está em posse do QR Code, dentro do grupo elegível, procure o seu município para entender qual será o local, o horário, o dia em que vai ser vacinado. Então, a gente tem municípios que vão fazer a vacinação a partir de segunda-feira, tem município que vai fazer a vacinação a partir de quarta-feira dentro do shopping. A gente tem vários tipos, várias categorias de município, e é importante que a gestão municipal dê essa informação para você, a Secretaria Municipal de Educação. Não é o Estado que define os locais e a logística da vacinação. Patrick, pode falar, Márcia. Tem uma pergunta aqui ainda falando do erro de ratificação. E quando é o contrário, o diretor ratifica de forma errada, mas a pessoa reprova, mas a pessoa tinha o direito? Posso falar essa? Boa pergunta essa, viu? Vamos lá. Quando é o processo inverso, a pessoa tinha direito, mas o cadastro dela foi reprovado, não precisa se apavorar. Vamos lá. É só a pessoa acessar o site novamente, o interessado, tá? O funcionário, o servidor que faz jus à vacina nessa primeira fase, acessa o site do Vacinajá, faz o anexo novamente do Olerite, tá? O sistema pede para fazer o anexo novamente, então faz lá o upload. Fez o upload, é só clicar lá no, acho que é o botão próximo, não lembro agora de qual é o nome do botão, vou abrir aqui, mas é só enviar novamente e esse cadastro já é direcionado novamente para a fila lá de validação, tá? Isso também para pessoas que tinham um dado incorreto, por exemplo, né? Então, vamos supor, chegou lá na validação, viu que o Olerite anexado não estava correto, viu que tinha algum dado incorreto, com exceção do nome, tá? Que eu já vou explicar já já. Qualquer outro dado errado, que não seja CPF e nome, né? É só
o diretor ou secretário reprovar esse cadastro ele retorna para o interessado acessa com o CPF lá novamente, corrige a informação e reenvia para aprovação. Tá? Inclusive, a pessoa que teve o cadastro rejeitado, ela consegue ver o motivo na tela. O sistema mostra lá em cima no cabeçalho, seu cadastro foi reprovado pelo motivo abaixo, e aparece o motivo pelo qual o cadastro foi reprovado, tudo bem? Então, não se preocupa nesse caso, nesse caso é só reenviar e o secretário e o diretor conseguirão aprovar e ratificar normalmente, tudo bem? Ô, Camila, me parece que essa cabe também, porque tem muita pergunta aqui. Eu fiz o cadastro errado e na hora da aprovação eu fui reprovado porque estava com o cadastro errado. Isso. Ele pode voltar e refazer o cadastro também para que passe novamente pela avaliação. Exatamente. Esses profissionais, eles podem corrigir as informações e reenviar. O que a gente está recebendo bastante, pessoal, é pessoas que às vezes erraram o nome ou até mesmo o CPF. No caso do CPF incorreto, basta você realizar o cadastro novamente com o CPF correto, a não ser que tenha tido troca de pessoas, que eu já recebi isso também. Ai, Camila, na hora de cadastrar, foi cadastrado a Maria com o CPF do João e o João com o CPF da Maria. Nesse caso, pessoal, vocês precisam abrir a ocorrência no portal de atendimento para a gente poder efetuar a correção via banco de dados aqui, tá? Mas se for, por exemplo, Camila, eu entrei e me cadastrei com o CPF errado, mas eu usei um CPF errado, aleatório mesmo, preciso corrigir. Nesse caso, é só você refazer o cadastro com o CPF correto. Agora, se o seu nome estiver incorreto, também precisa abrir a ocorrência no portal, tá, pessoal? Porque CPF, nome e e-mail são campos-chave que a gente utiliza, tá, pessoal? Então, vamos lá, só recapitulando para ficar bem claro. Nome errado, abrir ocorrência no portal de atendimento, tá? O endereço é atendimento.educacau.sp.gov.br, tá? Para nome errado. Para CPF errado, desculpa, pessoal, para CPF errado, vocês precisam refazer o cadastro utilizando o CPF correto, tá? CPF que foi trocado, né? Como eu dei o exemplo aqui, CPF da Maria cadastrado para o João e vice-versa. Abrir ocorrência no portal de atendimento também, tá, pessoal? Que aí a gente corrige aqui via banco de dados. Agora, qualquer outro dado incorreto, por exemplo, a data de nascimento incorreta, a função incorreta, o holerite incorreto, qualquer uma dessas informações, vocês conseguem corrigir normalmente e reenviar o cadastro, tudo bem? Posso passar para uma pergunta? Pode sim, Márcia. Muitas perguntas falando ainda a respeito de 2 olerites, professores que ingressaram o mês passado, em março. O Rosselli deixou muito claro que é obrigatório a inserção de 2 olerites de fevereiro e março, e quem não tivesse os 2 olerites não seriam vacinados nessa primeira etapa. Confere, Patrick, é isso mesmo? Ou vai ter alguma exceção? Confere, Márcia, é isso mesmo. E apenas lembrando que quem ainda não tiver o olerite do mês de março, né, referente aí no mês de abril, nada impede que anexe outro olerite. O ponto é que a aprovação da escola tem que considerar que a pessoa está ativa na escola, né? Então, pode acontecer da pessoa não ter o último olerite ainda, então ela anexou lá o de janeiro e de fevereiro, não tem o de março ainda, não recebeu o de março. E aí a gente vai ter empresas que pagam em épocas diferentes, a gente tem divergência entre as redes também no dia de pagamento, mas a validação ela tem que considerar que a pessoa tem que estar ativa na escola. Isso vale para todo mundo. Então, está corretíssimo, Márcia, a pessoa tem que ter 2 olerites, e se não tiver o de março, pode anexar o de janeiro e fevereiro, e a escola precisa ratificar que que a pessoa está em exercício atualmente na escola. Para garantir que não é um funcionário que estava contratado em janeiro e fevereiro e deixou a rede. E quem foi recém-contratado agora no mês de março, aguarda a próxima etapa? Aguarda a próxima etapa.
Mas é importante que eles façam o cadastro, né, Patrick? Porque depois que a gente fecha essa primeira fase, a gente vai exatamente fazer uma análise dessas situações. Exatamente. Então, é bem importante. Patrick, eu estou com uma dúvida aqui sobre as merendeiras das escolas estaduais que são funcionárias da prefeitura. Então, chegou até uma dúvida aqui de um secretário, ó. Elas são do município, mas estão lotadas nas escolas estaduais. A orientação era colocar na escola estadual, porém os diretores estaduais não possuem acesso para liberar. Esse é um bom ponto, Camilinha. Isso é nos casos dos municípios que têm convênio com o Estado. Então, a gente pode ter servidores do município executando serviço dentro da escola estadual. Como que a gente faz a validação desse caso? Desculpa, são servidores da rede municipal executando serviço na rede estadual? Exatamente. No caso do município que tem convênio de merenda com o Estado. Ele não pode entrar pela rede municipal, Patrick? Se ele é da rede municipal? O meu entendimento é que ele entra pela rede municipal. Mas daí ele vai ser cadastrado numa escola que ele não trabalha e o diretor vai validar? Não, desculpa, nesse caso ele não pode ser cadastrado talvez como prestador de serviço, então, vinculado a uma escola estadual, mas como prestador de serviço? Mas ele não é prestador de serviço, ele é servidor de carreira, não é, Márcia? Isso, é funcionário concursado. Não dá o que a gente pode fazer é ver esses casos e ver como é que a própria secretaria, conhecendo essa situação, analisando onde tem convênio, Márcio, meio que fazer uma orientação para ser validado lá, né? Talvez. Junto com a DE, talvez do Estado, entendeu? A dirigente do Estado com a secretaria. Fazer duas validações. Mas é que a diretoria, porque assim, ele só vai, como ele está cadastrado, ele não aparece para o diretor do Estado, né? Não aparece. Professora Renilda, será que a gente pode talvez analisar esse caso e trazer depois uma orientação? Pode. Esse é um ponto importante, isso que eu estou falando. A gente pode ver, Márcia, e aí já pede para Patrick ver onde tem a situação de convênio, para a gente ver como é que a gente trata isso num bloquinho separado. São vários municípios, né? Se vai emitir um comunicado, gente, só importante vocês saberem que essas merendeiras não deixarão de ser vacinadas desde que façam jus aos critérios. Então, se vai resolver o problema, vi que o professor Marcelo mandou aqui, nem vocês sabem como fazer. É isso mesmo, professor Marcelo, tem muitas situações que são novas, mas a gente está aqui colocando a cara a tapa e se dispondo a fazer a vacinação dos profissionais de educação num cenário de muita incerteza. E, de fato, é o que a gente está se propondo a fazer e a gente vai fazer e vai aprendendo no processo junto com vocês. Terceirizados, muita gente mandando aqui como validar os terceirizados. Essa liberação ela começa hoje, viu, gente? De fato, os terceirizados não estavam aptos a serem validados, apenas a serem cadastrados. E aqui já vai uma recomendação nossa, aqui um pedido nosso também. E com certeza, tenho certeza que é um pedido aí que a Márcia também compartilha, que ajudem os terceirizados das escolas de vocês a fazerem o cadastro, né? A gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade com o uso da tecnologia, né? Principalmente quando a gente pensa no público de maior idade. Então, procurem os terceirizados das escolas de vocês, ajudem eles e elas a fazerem o cadastro, porque a gente ainda tem um número baixo de funcionários terceirizados cadastrados no sistema. Então, é importante que a gente faça esse trabalho aí de apoio a esse grupo de profissionais, porque a gente não pode permitir que a dificuldade do profissional em acessar a tecnologia faça com que ele não receba a vacina nesse momento. Então, pedir muito a ajuda de todas as equipes escolares aí, de estar apoiando aí quem precisa da nossa ajuda. E vão ser liberados hoje. De fato, ainda não foram validados. E a gente vai ter uma nota técnica aí ensinando vocês a fazer a validação a partir da resolução que foi publicada hoje. Patrick, aproveitando aqui também, o pessoal está mandando aqui que abre o site, né? Então, abre o site do Vacina Já, digita o CPF lá e o código CAPTCHA, né? O código de segurança. E aí, quando ele avança, ele abre a página para baixar, né? O PDF.
mas não baixa nada, né? Nesse caso, é porque, muito provavelmente, o seu navegador está com bloqueio, tá, pessoal? Dá uma olhadinha se não está bloqueado o pop-up, porque realmente ele baixa um documento para sua máquina. Assim que você digita o CPF e o código e avança, na próxima tela, ele tem um botão para você baixar, mas ele também já faz esse download automático. Então, se não fez o download automático, você clicou no botão para baixar e não baixou, dá uma olhadinha, porque certamente o pop-up do seu navegador está bloqueado e não está permitindo baixar o documento, tá? Milinha, uma pergunta aqui da nossa colega secretária Lélia. Um abraço aí para a Lélia, que é a nossa vice-presidente da Undime, aqui de Francisco Morato. Funcionários que acumulam Estado e Prefeitura, afastados sem vencimentos no Estado, não conseguem se cadastrar pela Prefeitura, não avançam a partir da etapa 2. Como proceder? Muito bem colocado, obrigado por essa pergunta aí que eu já estava esquecendo de trazer aqui para vocês. Realmente o sistema ele não está aceitando ainda o cadastro dessas pessoas, mas a gente já está ajustando isso. Então, como que o sistema vai se comportar, tá? Quando ele identificar que é um CPF nessas condições, que ou está de licença prêmio, ou está com afastamento 202, qualquer tipo de afastamento, né, que faça com que ele não faça jus a essa primeira fase. O sistema vai identificar e vai permitir que essas pessoas realizem o cadastro nas outras redes, né? Hoje isso não está acontecendo, mas muito em breve, acredito que até o final do dia a gente consiga resolver esse problema e aí você consegue fazer o seu cadastro normalmente, tá? Então, quem está nessa condição, aguarda, vou pedir um pouquinho de paciência aí para vocês, que a gente está ajustando o sistema, a gente ajusta, faz os testes e libera para vocês, tá bom? Mais duas perguntas aqui. Posso me vacinar no local onde moro ou tenho que vacinar no local onde trabalho? Professora, você tem que vacinar no local onde você trabalha. Porque quando a gente faz quando a gente organiza a base de dados aqui para fazer o encaminhamento das doses para os municípios, a gente considera o local de trabalho. E a gente tem uma mudança aí dos profissionais que a gente não tem como acompanhar do local de trabalho, do local de residência. Então, a gente encaminha a dose para o local de trabalho, você se vacina no local onde você trabalha. Uma outra dúvida que vem aqui no chat, vi mais uma vez também, escolas de idiomas, educação não regulada, cursos, se vacinam agora? Não. Essa vacinação ela é focada nos profissionais da educação básica do Estado. Então, ensino superior e educação não regulada não se vacinam nesse momento, né? É importante isso estar bem claro. E aí vi muita gente aqui também comentando, mas que chateação, que burocracia, estão humilhando o professor no cadastro. Gente, a gente tem que entender, e aí vamos ser franco aqui entre todos para a gente superar esse tipo também de colocação. A gente tem um número limitado de vacinas, né? A gente tem 350 mil vacinas. Se a gente permite que todo mundo se vacine sem nenhum tipo de controle, a gente pode estar perdendo vacinas que eram para a educação para outras áreas, né? Então, a validação ela vem justamente para preservar a educação. Ela não vem como uma chateação. É uma burocracia que é necessária nesse momento para que a gente tenha as vacinas da educação indo para a educação. Então, a gente gostaria também de que a gente tivesse outro jeito de fazer isso. Aliás, o que a gente gostaria de verdade é que o Brasil tivesse com muito mais vacinas do que o Brasil está nesse momento, né? Lembrando que a gente está fazendo a vacinação aqui com um esforço muito grande, com 80% das vacinas sendo do Instituto Butantan. Se a gente tivesse mais vacinas e pudesse estar vacinando todo mundo de uma vez só, a gente estaria fazendo isso, né? E aí o controle, a fiscalização, ela vem justamente para que as vacinas que estão agora prometidas para a educação sejam usadas na educação. Então, aqui não é uma chateação, não é perseguição a ninguém, mas de fato para proteger vocês, para que vocês tenham as vacinas, para que vocês tenham o direito à primeira dose agora e tenham o direito à segunda dose no momento correto. Trick, posso fazer alguns pontos aqui? Pode sim, né? Eu estou preocupada porque ainda tem pessoas perguntando sobre transporte escolar. Nós falamos em todas as nossas orientações que nesse momento, infelizmente, transporte escolar não entra, tá? Tem até aqui secretários querendo validar transporte escolar, nesse momento não entra. Muitas perguntas sobre professores readaptados.
Depende da função que esse professor estiver exercendo. Se ele estiver exercendo alguma das funções que está naquela relação, secretaria de escola, um atendimento ao aluno, enfim. Agora, teve uma pergunta aqui. Professor readaptado que está na secretaria, depende, se é na Secretaria de Educação, no prédio da educação, não tem orientação de vacinação nesse momento. Agora, se for secretaria de escola, aí sim. Tá? Então, vamos tomar muito cuidado. Repetindo, o transporte escolar nesse momento não entra, apesar da gente achar que é super importante. Foi uma discussão que nós tivemos, né, Renilda? Sabemos da importância, mas não tem vacina para todos nesse momento. E é um grupo grande, né, Márcia? E é um grupo bem grande, né? O Estado chegou a fazer esse levantamento, porque tinha a intenção, mas é um grupo muito grande que nesse momento não dá. E os professores readaptados depende da função que ele estiver exercendo dentro da escola. Qual que é a minha sugestão, Patrick, Camila, eu não sei se a Márcia concorda, colocar a nossa equipe depois aqui, pegar as perguntas do chat aqui por rede, fazer perguntas e respostas, Patrick, enviar para a Márcia também, e a gente disponibilizar porque aí você atende as perguntas de todo mundo que a gente não conseguiu responder, que a gente faça isso hoje ainda. A gente pode colocar por bloquinhos aí, a gente vai fazendo essa pergunta e resposta e vai passando para a Márcia, e a Márcia vai divulgando nos municípios com os secretários e a gente vai construindo aí um documento de perguntas e respostas, porque isso, Márcia, vai ajudar, inclusive, a dar segurança na hora da ratificação. Você vai olhar lá, olha perguntas e respostas e sabe, eu posso ou não ratificar ou eu posso ou não aprovar. Sim. Todas as informações eles estão me passando, a gente já mandou perguntas e respostas já, que às vezes as pessoas acabam não tendo acesso aí, não fazendo a leitura, então por isso que é importante a gente estar sempre reforçando. Camila ou Patrick, uma solicitação talvez, uma orientação, eu vou fazer a pergunta do Celso, ele é dirigente de Barueri. Ele colocou que a Secretaria de Saúde de Barueri definiu que a vacinação será por agendamento. Pelo sistema SED, é possível saber quais cadastros dos servidores de Barueri foram ratificados para fazer o agendamento? Porém, não temos acesso aos cadastros efetuados pelas escolas estaduais e particulares. Como proceder nesse caso? Por uma questão de organização. Porque nós, da rede municipal, a gente consegue entrar no sistema e ver todos os aprovados, mas já não temos esse acesso das escolas particulares e das estaduais. O município tem como ter essa informação? A gente entra em contato aqui depois dessa reunião, Márcia, com o pessoal da saúde aqui do estado, para ver como a gente consegue apoiar os municípios que trabalham nesse sistema aí de agendamento, para eles terem pelo menos uma ideia aí de quantas pessoas em cada localidade de vacinação. Pode deixar. Obrigada. Vi mais 3 grupos de perguntas aqui, ó. Renilda, estou anotando tudo que você falou, viu? Estou fazendo aqui uns grupos gerais de perguntas para a gente fazer esse comunicado aí com perguntas e respostas aí para encaminhar para a Márcia. Ok. Muitos profissionais perguntando, mas eu preciso imprimir o QR Code? Eu posso levar ele no celular? Como que eu posso fazer? Indiferente, gente. Importante é que vocês precisam ter um comprovante no momento da vacinação. Se ele vai estar no celular ou se ele vai estar impresso, aí a maneira que vocês se sentirem mais confortáveis no momento. Mas vocês precisam ter a comprovação. Precisa ter uma comprovação trazendo o CPF de vocês e o QR Code para que vocês possam se vacinar. E lembrando que o local da vacinação quem define é o município. Entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde do município em que vocês trabalham para que vocês saibam quais serão os locais de vacinação. A professora Carla mandou aqui um conselho, imprimam. Professora Carla, compartilho do seu conselho. Eu acho que é bom a gente se precaver para não chegar na hora, ter um problema no celular e aí ter uma frustração aí de não conseguir fazer a vacinação no momento. Então, também levaria impresso aí quem tiver essa possibilidade. Professores eventuais. Professores eventuais não serão vacinados nesse momento, nessa fase 1. Na primeira fase, lembrando que não é que não serão vacinados. Então, serão vacinados na primeira fase da vacinação. Nessa primeira fase, estão contemplados
servidores concursados e com contrato temporário. No caso de docente, aqueles que têm aula atribuída. Então, não é o caso dos professores eventuais. Só para fazer uma diferenciação, porque eu sei que tem rede municipal que usa outra nomenclatura, professor eventual, docente eventual é aquele que é contratado para suprir aulas pontuais em função de falta, em função de licenças curtas, e o professor contratado, né, nessa terminologia que eu estou usando, é aquele docente que tem um contrato, então ele tem aulas atribuídas, ele tem uma turma em que ele exerce as atividades regularmente, não é esporádico. O site para acessar a autorização é o site do vacinajá.sp.gov.br/educacau. Educacau é educação sem cedilha e sem tio. E aí, por fim, dessas que eu vi aqui, né, antes de eu pegar outro bloco, e menos de 47 anos. Falem sobre menos de 47 anos. E serão contemplados nas próximas fases, pessoal. Nessa primeira fase, o grupo de vacinação é profissionais entre 47 e 67 anos que exerçam as atividades dentro de unidades escolares ou com recorrência dentro das unidades escolares. Então, são esses os grupos de vacinação que estão contemplados nessa primeira fase. Patrick, uma pergunta que está chovendo aqui no grupo de secretário, no centro de mídias, na sala de secretários. Supervisor de ensino. Supervisores de ensino estão incluídos no grupo de vacinação desde que cumpridas as condicionalidades de 47 a 67 anos. Mas ainda não está aberto para aprovação. A Camila quer falar. Pessoal, então, já está aberta, né, já está aberto o cadastro do supervisor de ensino, porém, realmente, a validação do supervisor de ensino não está disponível ainda. Para a rede estadual, é automático, porque nós já temos os dados da folha de pagamento dos nossos supervisores. Mas, para as outras redes, precisa passar pela validação, né? A validação do supervisor de ensino será realizada pelo secretário municipal de educação. Não está disponível ainda, está na nossa lista de ajustes, né? Que a gente pretende entregar hoje aí para vocês, tá? Então, não se preocupem, vai ser um processo mais simples, né? No caso do supervisor, ele não, neste caso, não será uma dupla, né? Validação, vai ser uma validação, vai ser uma única, né? É uma aprovação e validação ao mesmo tempo. Exatamente. Então, é só aguardar que assim que estiver disponível, a gente vai divulgar para vocês, tá bom, pessoal? Camila, chegou aqui uma informação que os nomes com acentuação estão saindo irregular. Aparece uns códigos assim, sabe, asterisco, na hora do comprovante. Pessoal, esse tipo de inconsistência a gente não pegou aqui, mas vou ver já aqui, estou aqui com vocês na live, já vou avisar aqui a equipe para eles já corrigirem isso com prioridade. Então, se o nome de vocês estiver saindo incorreto por conta da acentuação, dá uma segurada aí que já está corrigido. Vou avisar aqui a equipe, só um minutinho que a gente já está resolvendo. Te mandei por WhatsApp aí, Camilinha. Ótimo. Patrick, dá uma olhadinha no grupo das particulares, que eles das dúvidas das particulares. Vou entrar ali, vou trocar de sala aqui. Obrigada, Márcia. Olha, a Márcia já acredito que esteja corrigido, tá, pessoal? Quem emitiu o comprovante assim, aguarda, tenta daqui a pouco que a gente já vai atuar aqui para resolver esse problema, tá? Queria aproveitar também uma outra dúvida que entrou, assim, tem secretário municipal de educação falando que está tentando ratificar cadastro e não está conseguindo, porque aparece, né, aquele íconezinho de bloqueio, que é uma bolinha com tracinho, né? Aparece aquele íconezinho de bloqueio, e aí quando você passa o mouse em cima, fala que a mesma pessoa que aprovou não pode ratificar. Realmente, isso não é um problema de sistema, tá? A gente sabe que às vezes, né, tem municípios menores que às vezes o secretário da educação, o secretário municipal, ele é secretário, ele é diretor, né? Às vezes ele acaba tendo um duplo papel aí, mas
o sistema não permite que uma pessoa só faça essa aprovação, essa ratificação, tá? Veja na escola se não tem... se você for o diretor, tem um vice-diretor na escola, não tem um secretário, né? Uma figura que represente o secretário, uma pessoa que cuide das rotinas administrativas da escola, ali, de matrícula, de vida escolar, pode ser essa pessoa, né? Ou ainda um supervisor de ensino na própria Secretaria Municipal, o sistema está liberado. O importante é ter essa dupla validação, tá? A mesma pessoa não conseguirá realizar as duas etapas no caso de aprovação de funcionários das escolas, tudo bem, pessoal? Vamos ver se entrou mais dúvidas aqui. Eu vou aproveitar aqui, Camilinha, falar sobre rede particular. Vocês estão me ouvindo aqui? Não sei, eu troquei de sala aqui, não sei se... Sim. Vocês estão me ouvindo, Camila, Marcos e Hilda? Sim, estamos te ouvindo. Sim, Como é que eu então troquei sim. de sala aqui? Fiquei confuso, estava... Então aqui, diretor financeiro de escola particular pode receber a vacina? Não. Não vai receber a vacina nesse momento, fica para uma próxima fase. Apenas a diretora ou diretor da escola recebe a vacina. Nenhum outro cargo de direção. Bibliotecário, serviço social. Neste momento, não. Pode fazer o cadastro, mas não vai receber a vacina neste momento. Não estão nos grupos elegíveis. Porteiros, segurança, jardineiro, também não recebem a vacinação nesse momento. São profissionais que estão planejados para entrar em grupos futuros, mas nessa fase 1 não estão nos grupos elegíveis da vacinação. Eu vi uma outra pergunta aqui também, que essa também tem impacto na rede estadual, contraturno. Professores de contraturno, de atividades extras, recebem vacina nesse momento? Professores de contraturno ou de qualquer atividade que não seja do currículo regular, não recebe vacina na fase 1. Esses profissionais vão ser vacinados em outras fases, não na fase 1. Na fase 1 é currículo regular. Quais os professores terceirizados que têm direito à vacinação? São aqueles que atuam dentro da sala de aula no currículo regular do estudante. São esses professores. A regra, a elegibilidade, ela não tem relação com o vínculo. Se ele é um professor concursado, se ele é um professor com contrato temporário, ou se ele é um professor terceirizado. Desde que ele atue dentro de uma sala de aula, com aula atribuída regularmente, ele faz direito à vacinação. A diferença para o eventual, né, para o professor é contratado pontualmente, é que o exercício ele não é regular na sala de aula, né? Ele é para situações muito específicas. Então, o professor atuando dentro da sala de aula, não importa se ele é da rede pública, se ele é da rede privada, se o contrato dele é um CLT, se o contrato dele ele é estatutário. Patrick, é bom lembrar também que na rede particular, o pessoal está com dúvida, a parte administrativa da secretaria, assim como na estadual e na rede municipal, também pode ser cadastrado e validado. Quem trabalha lá na parte administrativa da escola, o secretário que cuida do atendimento à comunidade também pode vacinar, porque tem muita gente. E aí as pessoas estão perguntando, o que eu chamo de terceirizado? Terceirizados são aqueles que têm contratos, não têm um vínculo direto e permanente com a escola, mas que têm um contrato de terceirização para executar serviços dentro da escola. Por exemplo, de limpeza, pode ser de algum tipo de cuidador, que é uma empresa, que tem as pessoas que ficam lá, e é de uma empresa. Então, esse é o conceito terceirizado. Você tem o CLTista, que normalmente na escola particular é esse, e você tem alguns que é contrato, e você tem os prestadores de serviço, que é nesse formato de terceirização. Exatamente. E aí, no caso do terceirizado, como está previsto, inclusive, na resolução hoje, esses funcionários vão apresentar uma nota fiscal. Né? Eles não vão ter um olerite, vão ter uma nota fiscal. Mesmo caso para mantenedores que exercem o cargo de direção. Nesse caso, a escola vai ter apenas uma pessoa da direção vacinada, obviamente, né? Não vai ser o mantenedor e a direção da escola. Apenas no caso, o mantenedor, para ser vacinado, ele tem que ser o diretor da escola. E nesse caso vai ter que mostrar um comprovante de prolabore e o contrato garantindo aí que essa pessoa exerce a função de direção na escola.
Sócio administrativo com função de diretor pode se vacinar? Não, a menos que seja o diretor da escola. Função de diretor, se tiver mais um diretor na escola, não. É o diretor da escola que se vacina nesse momento. A professora Renilda trouxe aqui a questão do administrativo da escola. O administrativo da escola faz jus à vacinação. A gente não pode confundir contador, advogado, outras funções que não competem ao administrativo que tem que estar dentro da escola, né? Então, essas funções, não. Professor com nota fiscal pode sim, Adriana, desde que esteja dentro do currículo regular na sala de aula e não pode ser esporadicamente. Pessoa que dá aula regularmente aos estudantes. A única diferença dela, para o professor da rede pública, é que ela não recebe por olerite, ela recebe por nota fiscal. Mas a função é do professor regular da sala de aula, está todos os dias com os estudantes na sala de aula. Patrick, falando aí de quem está em sala de aula, perguntaram sobre psicopedagogos e psicólogos que trabalham dentro das escolas. Psicopedagogos e psicólogos não serão vacinados nesse momento. No caso dos psicopedagogos, apenas se forem coordenadores ou coordenadoras pedagógicas das escolas. Se não for, e aí serão vacinados por serem coordenadores pedagógicos, não psicopedagogos nem psicólogos. Então, esses dois grupos não são vacinados na fase 1. Patrick, tem um pessoal aqui mandando mensagem aqui também, questionando que em alguns municípios os profissionais da saúde já estão testando o QR Code, consegue localizar o cadastro, mas quando vai lá no site do Vacina Já, né, ou do Vacivida, que é onde eles cadastram mesmo os dados da saúde, não está aparecendo o profissional. Nós fizemos uma integração, tá? Dos dados da Secretaria Escolar Digital e do Vacina Já Educação com o Vacina Já da Saúde e Vacivida também da saúde, tá? Então, nós temos essa integração no sistema, os dados estão sendo migrados aos poucos, tá, pessoal? Então, até amanhã, até o momento da vacinação, esse dado estará lá no sistema deles, tá? Então, é só aguardar aqui que a gente tá fazendo essa migração, só que ela não é em tempo real, porque tem um tempo de processamento, é um volume de dados bem grande, e a gente está enviando isso para lá, para a saúde. Camila, inclusive você me perguntou ontem à noite, né? Hoje nós fizemos o teste com o CPF aqui, com a saúde, e ainda não foi essa migração, tá? Mas eu acho que vai estar acontecendo, então. Márcia, depois até me passar o CPF para a gente revalidar aqui, acho que é interessante. Eu passo para você. Aí eu recebi uma... Desculpa. Pode falar. Não, é uma questão, não sei se vocês ou se é a saúde do estado que vai resolver isso. A questão de doses que os municípios receberem a mais, o que eles fazem? Tem gente já querendo vacinar outra etapa, outra idade, e municípios que receberam doses a menos, o que fazer? A gente está em contato já com a saúde, Márcia, vai emitir esse comunicado, mas é uma orientação da saúde. Então, tem orientações específicas sobre o caso de ampolas abertas que não foram utilizadas 100%. Vai ter uma nota aí para os municípios, para eles saberem como agir nesse momento. Mas, de fato, não é uma indicação da educação, é uma indicação da saúde. Tá, obrigada. Recebi uma aqui, copeiras e profissionais que servem lanches nas escolas, serão vacinados? Não. O que vão ser vacinados são as merendeiras, que atuam dentro das cozinhas, apenas no caso da alimentação gratuita ou já inclusa na mensalidade. Então, serviço de cantina, concessão de restaurante dentro de prédio escolar, aluguel de espaço dentro de prédio escolar para serviço de alimentação, nada disso é vacinado. Apenas as merendeiras regulares que oferecem educação gratuita, no caso das escolas públicas, e no caso das escolas particulares, desde que o serviço já esteja incluso na mensalidade, que não há o pagamento pelo serviço pelo estudante. Então, no caso, a alimentação obrigatória dentro das escolas, né? Então, esses são os profissionais da alimentação que estão inclusos. Pessoal, aqui no grupo também dos dirigentes, o pessoal pediu para repetir a orientação
sobre a validação dos servidores que não teriam direito à vacinação, tá? Então, repetindo bem rápido aí para vocês. Esses profissionais que foram validados, ratificados indevidamente, via sistema, não tem como reverter, tá, pessoal? Porque, imagina assim, se na hora que você ratifica, já fica disponível esse QR Code, que nós estamos trabalhando para ter isso em tempo real, a pessoa pode imprimir aquele comprovante, então eu excluir isso do sistema não vai adiantar de nada, né? Então, como que a gente está orientando aqui? Notifique por escrito esse colaborador, esse funcionário, esse servidor que foi ratificado indevidamente, né? Explique para ele que foi por engano, foi um erro, explique que para uma próxima fase, né? Terão próximas fases, né? A gente está lutando aí para abrir novas etapas com novas fases de vacinação. Então, neste momento, ele deverá arquivar, né, ou se desfazer desse comprovante. Ele não deve tomar a vacina nesse momento, porque ele foi emitido por engano, e aguardar a próxima fase mesmo. Então, assim, via sistema, tá? Regra de sistema, não tem como reverter um cadastro que já foi ratificado. Se ele foi só aprovado, mas ele não foi ratificado, a pessoa que for fazer a ratificação consegue rejeitar, reprovar esse cadastro, tá? Então, a orientação é essa aí para quem pediu para repetir. Vamos lá, então é só para a gente encerrar aqui. Então, a gente vai fazer essa nota com todas as perguntas para vocês, né, que mais apareceram para apoiar. Tem mais uma dúvida aqui, já vou aproveitar essa dúvida para a gente fazer um link com o próximo tema. Aproveitar aí que o secretário Russelli está na live, está na coletiva com o governador, falou um pouco sobre o retorno às aulas. Profissional com menos de 47 anos não vai retornar às atividades escolares? Ponto muito importante, gente, isso tem que estar claro para todo mundo, é que o retorno das atividades escolares não está condicionado à vacinação. Essa vacinação ela não vem para condicionar o retorno às aulas, ela vem para apoiar o retorno às aulas. Então, a previsão de retorno das atividades escolares, mais uma vez, a previsão de retorno das atividades escolares não está condicionada à vacinação. Senão a gente pode acabar caindo aí numa fake news que está rolando na rede, de quem não estiver sendo vacinado nesse primeiro grupo não volta. Isso não é verdade. Então, Caetano está aqui na sala já? Estou aqui, Patrick. Eu queria só reforçar, para encerrar essa parte da vacina, pedir muito, Márcia, principalmente a sua ajuda e das escolas particulares, para a gente concentrar um pouco hoje nesse processo de validação, para que a gente tenha no final da tarde aí um número considerável, né, Camila, para a gente já enviar os QR Codes. Isso é bem importante. O secretário pediu muito essa atenção nesse processo de validação, porque a gente viu que tem muito cadastro e que a gente pode aí concentrar nessa validação. E o outro ponto é concentrar em ajudar os terceirizados a fazerem o seu cadastro lá na escola, que ele está lá no dia a dia. Se ele não estiver lá é porque ele não é do dia a dia da escola, então nem tem que ser vacinado. Mas para que os diretores de escola possam ajudar essas pessoas merendeiras, de limpeza, a fazerem o seu cadastro, para a gente também conseguir aí mandar o máximo possível de QR Code para a vacinação. Professora, só gostaria... Pode falar, Camilinha. Desculpa, Márcia, é que o pessoal pediu para eu dar uma dica aqui também para vocês. Algumas pessoas, na hora que foi baixar o comprovante com o QR Code, também teve um problema de cache. O que acontece? Como a todo momento a gente está identificando melhorias e correções e já aplicando isso em produção para vocês, às vezes o sistema fica com uma sujeirinha que a gente chama de cache, né? Das navegações anteriores. Então, uma dica prática aí, no seu teclado, segura o Ctrl junto com o Shift, junto com o R de rato, simultaneamente. Ctrl, Shift, R. Na hora que você entrar na página do site da vacina, tecla no seu teclado aí, Ctrl, Shift, R. Ele limpa o cache do navegador, é uma dica aí, que também você consegue emitir o comprovante para quem não estava conseguindo. Tá? O Supermercão me lembrou aqui.
Eu só ia perguntar, Camilinha, se você já tem uma ideia de quando vai ser liberado para os terceirizados, para a gente poder informar o pessoal aí para validar o quanto antes? Tá em fase de testes, tá? Eu acredito que entre hoje e amanhã, no máximo, estamos correndo para liberar isso ainda hoje, né? Mas a previsão é essa, entre hoje e amanhã, no máximo, para liberar. Você me avisando, eu já disparo para os municípios, por favor. Ô, Márcia, ajuda a gente aí na Força Ajudo! para validar, para ver se segunda-feira a gente está com tudo validado e o pessoal indo já com seus QR Codes para vacinar. Sim, por favor, é o que eu mais quero. Nós vamos fazer mutirão aqui no meu município também, terça-feira. Eu quero estar com todo mundo validado aí. E é o que eu mais estou fazendo, viu, Renilda? Como o Patrick disse, acho que eu estou mais funcionária do Estado. Eu sei disso. Você já pode pedir uma sala lá na secretaria, Márcia. Mas é por uma boa causa. E aí, gente, para encerrar esse tema, então, de vacinação e para a gente passar para o próximo, reforçar assim, a gente tem trabalhado diuturnamente, de fato diuturnamente, para garantir esse processo de vacinação da forma mais rápida possível para vocês, com a melhor qualidade. Tem percalços no caminho que a gente vai corrigindo, mas a gente não, em nenhum momento, optou pelo caminho fácil, que era atrasar essa vacinação antes que tivesse tudo 100% lindo, maravilhoso e todas as hipóteses possíveis aí colocadas na mesa. Então, a gente pede a colaboração de vocês, a gente está resolvendo problemas, vendo muita gente aqui no grupo, consegui, saiu o meu, deu certo, saiu meu QR Code, corrigiu minha data de nascimento, e a gente está se esforçando muito para isso e a gente vai continuar à disposição de vocês aí nos próximos dias. Tá? E aí, queria passar para o tema para a gente falar sobre retorno aí das atividades escolares, né, o que muda aí com o anúncio que o secretário Russelli acabou de fazer, e vou propor uma dobradinha aí com o Caetano, coordenador pedagógico aqui da Secretaria, para a gente falando sobre próxima semana, como vai funcionar. E aí, já iniciou a fala com uma observação que assim como o secretário Russelli trouxe na coletiva, a vacinação inicia amanhã. Então, há municípios, precisa ver o cronograma do seu município, como que ele vai funcionar. Mas a gente tem municípios onde a vacinação já inicia. Então, queria abrir a palavra aí para o Caetano, para a gente falar aí da semana que vem. Obrigado, Patrick. Bom, eu sou Caetano, coordenador pedagógico daqui da Secretaria da Educação, e agora há pouquinho, né, meio-dia e 45, começou a coletiva de imprensa do governo do Estado de São Paulo. Nessa coletiva, nosso vice-governador trouxe algumas notícias boas, né? Acho que a primeira notícia é essa antecipação da vacinação, do início da vacinação dos profissionais da educação, né? Então, já a partir de amanhã, dia 10, alguns municípios já vão começar a vacinar esses profissionais. Bom, de novo, recapitulando, o município em qual você trabalha vai definir as regras de local, exatamente início de data. Então, verifique as condições do seu do município no qual você trabalha. A segunda notícia importante nessa coletiva de imprensa, nesse anúncio do governo do Estado de São Paulo, é que a fase emergencial, São Paulo, depois de ter estado na fase emergencial desde o dia 15 de março, sairá da fase emergencial, tá bom? Então, a fase emergencial do Plano São Paulo foi implementada em todo o estado com até então, né, as maiores restrições que a gente já tinha vivido em termos de circulação, de funcionamento dos serviços, e ela surtiu efeito. Então, a taxa de crescimento de hospitalizações tem apresentado resultados, o que fez com que o Comitê de Saúde, Centro de Contingência, em conjunto com o governador, deliberasse pelo fim da fase emergencial no estado de São Paulo. Bom, isso quer dizer que agora o estado de São Paulo volta à fase anterior a esta emergencial, que é a fase com o estado inteiro na fase vermelha do Plano São Paulo. Então, o que vai começar na semana que vem é o estado inteiro na fase vermelha. Bom, nesse momento de estado inteiro na fase vermelha,
algumas coisas mudam, né? Então, tem lá o decreto 65, o decreto que regulamenta essa fase do Plano São Paulo. Já vou pegar o número aqui do decreto para falar, mas basicamente amplia, aí reduz algumas das restrições que a gente vivia. Uma dessas restrições tem a ver com a educação básica, tá? Então, como nós sabemos, a educação faz parte do rol de atividades essenciais e, dessa forma, então, as aulas presenciais voltarão a partir aí, já poderão voltar a partir do dia 12, segunda-feira agora, né? Como vai ser isso? Lembrando, ainda estamos na fase vermelha do Plano São Paulo, o estado inteiro na fase vermelha do Plano São Paulo. Então, nesse momento, a gente tem algumas restrições. Mantém-se a restrição de limite máximo de alunos a cada momento na escola presencial de 35% e mantém-se também a não obrigatoriedade de frequência presencial desses alunos, tá? Então, isso é uma coisa que vale para todas as redes, rede municipal, rede particular e rede estadual, tem esses limites máximos, tá? Limite máximo de 35% dos estudantes a cada dia e também não obrigatoriedade de presença dos estudantes na escola. No caso da rede estadual, tá? No caso da rede estadual, nós temos algumas características específicas também para esse retorno, tá? Então, a rede estadual vai se concentrar aí nos dias 12 e 13 para comunicação com as famílias, esclarecimento de dúvidas e revisão do protocolo de revezamento dos estudantes, e vai dar prioridade para as 6 categorias de estudantes, 6 tipos de estudante que já haviam sido comunicadas antes. Então, aqueles estudantes que mais precisam devem ter prioridade nesse momento para participar das aulas presenciais. Quem são esses estudantes? Então, primeiro, os estudantes que estejam em processo de alfabetização, ou seja, cujo processo de alfabetização ainda não tenha sido satisfatoriamente atingido, os estudantes que têm maiores defasagens de aprendizagem, que acumularam maiores defasagens de aprendizagem durante esse período da pandemia, os estudantes que não tenham acesso à tecnologia em casa, e, portanto, precisem da escola para fazer uso da tecnologia, os que necessitem de alimentação escolar, aqueles que estiverem com saúde mental sob risco acentuado, então a gente tem visto aí uma série de situações bastante difíceis de estudar na nossa rede, a gente tem que acolher esses estudantes presencialmente também quando possível, e, por último, aqueles estudantes cujos responsáveis sejam trabalhadores aí da área da saúde. Então, tem preferência, devem ser atendidos presencialmente, preferencialmente esses 6, os estudantes que estão nesses 6 casos, tá? Caetano. Oi, Bruna. Oi, boa tarde, pessoal. Desculpa te interromper, Caetano, só queria incluir um ponto, lembrar, né, que os estudantes também que estão fazendo a retirada dos chips continuam fazendo isso nas unidades escolares, né? Além do uso do equipamento das escolas, a gente segue entregando os chips para os estudantes e para os profissionais. Perfeito. Os chips e, eventualmente, algum material didático que também não tenha sido retirado. Então, o estudante vai, nesse momento, a família preferiu manter o estudante em casa apenas, é possível, ela pode fazer, mas o estudante deve passar na escola para retirar, eventualmente, algum material escolar que não tenha sido ainda retirado, seja caderno do currículo em ação, seja kit aluno, né, lápis, borracha, etc. Então, isso é uma questão que é válida para a rede estadual. Então, a partir já da semana que vem, a gente volta gradualmente com o atendimento presencial, nesse momento apenas dos alunos que mais precisam, né? Então, também limitado aí aos 35%. Caetano, desculpa eu te interromper, vou te repassar aqui só 2 perguntas sobre a fala que você fez, e aí a gente vai continuando. Uma pergunta que apareceu bastante, eu vou pegar ela no nome da professora Valéria, mas outros fizeram também, é sobre os profissionais do grupo de risco. Esses profissionais, como a gente vinha fazendo até aqui, seguem em teletrabalho, certo, Caetano? Perfeito, Bruna, muito bem lembrado.
o formato de atendimento por presencial, né, a operação da escola, continuará acontecendo da mesma forma como ela estava acontecendo ali na semana do dia 3 de março, quando começou a fase vermelha em todo o estado. Ou seja, professores do grupo de risco, seja pela idade, seja pela presença de comorbidade, continuam atuando apenas em teletrabalho, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Da mesma forma, estudantes que sejam parte de algum grupo de risco também apenas estudando de forma remota, tá? Você quer me passando as perguntas, Bruna? Sim, vou lendo algumas perguntas aqui para você, Caetano. Outro ponto que está vindo aqui é sobre essa organização, né, dos dias 12 e 13. Então, assim, pessoal, a gente vai seguir uma lógica bem parecida de lá atrás. As escolas já tinham, né, pensado nos grupos. Eu acho que esse é um momento para observar se os mesmos alunos vão naqueles dias combinados e reforçar isso com as famílias. Lembrando que, como a gente já vinha falando, é muito importante a gente garantir que os alunos formem o que a gente chama de bolhas, né? Então, um aluno vá sempre no mesmo dia que o colega e não fique mudando de grupo para facilitar a gente identificar quando houver uma infecção. Não é isso, Caetano? Exatamente. As escolas já tinham organizado esse plano de revezamento dos estudantes, né? Ali, desde o dia 8 de fevereiro e depois, novamente, quando o estado todo entrou na fase vermelha, já esse plano foi revisto para priorizar apenas os alunos nesses 6 casos que eu comentei aqui. Então, a gente vai voltar para este momento. Lembrando que, nesse momento em que está o estado todo na fase vermelha, só vão trabalhar presencialmente na escola aqueles professores e profissionais da educação que forem necessários para o atendimento presencial daqueles alunos que estiverem presencialmente na escola. Então, por exemplo, o TPC continua sendo realizado à distância, o professor, a escola vai organizar ali o seu revezamento de servidores, né, de forma a atender esses alunos que estarão presencialmente. Todos os outros momentos, o professor está em teletrabalho, né? Caetano, eu vou responder aqui a pergunta do Fabrício. Ele pergunta: quem ficará com os alunos durante as aulas dos professores do grupo de risco? Então, acho que vale super a pena a gente retomar um pouquinho sobre essa organização. A gente está falando que vão à unidade escolar até 35% dos estudantes. A escola vai organizar também o grupo de profissionais necessários para atender esse grupo de estudantes. Os professores que estiverem presencialmente vão ficar com esses alunos que foram à escola. Os professores que estiverem em teletrabalho, eles vão transmitir aulas, eles vão enviar atividades para os alunos, fazer devolutivas. Então, o professor de grupo de risco é um que sempre vai estar em teletrabalho. Ele continua realizando as atividades dele, só que usando o centro de mídias para fazer as suas transmissões, interagir com os estudantes, e ele mantém esse vínculo com o aluno, tá? É importante dizer que nesse horário, ele, dentro da sua jornada de trabalho, ele deve estar conectado. Coisas que a gente tem visto acontecer e tem boas práticas, a gente vai até ter momentos para reforçar isso aqui, é que em algumas unidades escolares estão sendo usadas as salas do centro de mídias, os equipamentos, as webcams, os próprios celulares para fazer transmissão de alguma coisa que acontece presencialmente para o aluno que está em casa, e também combinando, o professor fica presencialmente com um grupo e o que está remoto fica com o outro. Quer complementar sobre isso, Caetano? Perfeito, Bruna. Eu acho que é muito importante que a escola retome sua programação conforme estava no seu planejamento para o trabalho com ensino híbrido, tá? Então, cada escola aí vai ter uma organização diferente, dependendo da comunidade que atende, da etapa de ensino, da composição do seu quadro de professores, né, entre professores de grupo de risco e aqueles que não são grupo de risco, e assim vai conseguir se organizar. Por isso,
essa é um momento importante para que os diretores de escola, né, o gestor como um todo, converse com a sua equipe. Deixa eu só fazer um comentário aqui também, Bruno. O professor Carlos falou assim, falta de educação. Vocês interromperam uma live sobre vacinação para falar sobre outro assunto. Professor Carlos, deixa eu esclarecer uma questão. A live sobre vacinação, ela foi da 12h à 1h, tá bom? Como ela estava programada. A gente continuou retirando todas as dúvidas, repetindo várias dúvidas que já tinham sido sanadas, porque aqui o nosso propósito é realmente comunicar da melhor maneira possível, esclarecer todas as dúvidas, deixar todas as informações transparentes para que a gente realmente consiga fazer o processo de vacinação antecipada dos professores correr da melhor maneira possível. Depois dessa live de vacinação, a gente, enfim, encerrou, a gente aproveitou o momento, né, para já esclarecer algumas dúvidas relacionadas com as aulas presenciais que foram aparecendo aqui no chat, né? Então, na verdade, a gente já está falando sobre um assunto que os próprios profissionais da educação estão trazendo aqui no chat para a gente, tá bom, Carlos? Então, não se preocupe. Se você ainda tem alguma dúvida sobre vacinação que não foi tratada aqui, ela vai ter outros momentos para tirar dúvidas em lives, que a gente vai poder repetir todas as soluções e respostas aqui, e também estão sendo publicados uma série de perguntas, documentos inscritos com perguntas e respostas, tá bom? Então não se preocupe, a vacinação já vai começar, foi antecipada, inclusive, para amanhã, essa é uma das boas notícias que a gente veio trazer aqui, esclarecer para mais gente ainda, e a vacinação vai continuar, a gente vai estar já num ritmo acelerado na semana que vem, de vacinação dos professores do grupo que foi priorizado até aqui, tá bom? Então, não se preocupe, a gente está aqui esclarecendo várias dúvidas pertinentes dos nossos profissionais da educação. Caetano, acho que, então, aproveitando aqui, eu vou colocar outra dúvida, que é um professor, desculpa, eu perdi aqui o nome, perguntou assim, mas então o professor que está em teletrabalho vai ficar o dia inteiro conectado no centro de mídias? Pessoal, vamos lá. Primeiro ponto, cada um vai estar conectado nos momentos da sua carga horária de trabalho, né? Vocês devem respeitar isso. O segundo ponto é que a ideia é que dentro desse horário, vocês organizem dentro do plano da escola, conforme o Caetano falou, quais são os horários que o professor vai fazer uma transmissão para a turma, quais são os horários que o professor vai ficar dentro do chat acompanhando a turma que está vendo uma daquelas aulas que são transmitidas do estúdio do centro de mídias, ou um horário que o professor vai fazer busca ativa. Agora vocês têm acesso a todos os relatórios, né, das atividades que os alunos realizam, dos horários em que eles acessam, então é possível dedicar uma parte do dia para verificar esses relatórios e entrar em contato com os alunos, reforçando, né, que a gente tem os 250 mil chips que estão disponíveis para os profissionais da educação e que podem ser retirados até o dia 30 de abril, e ferramentas muito boas para fazer essas ações. Então, tudo isso está elencado na resolução 11, e ali vocês vão encontrar essas atividades. Sempre estar conectado dentro do seu horário de trabalho e aí fazer essa organização junto com os colegas da escola de o que vai acontecer em cada momento. Qual é o momento de fazer busca ativa, tem o momento de assistir o ATPC, tem outras formações que vocês também estão acompanhando. Então, tem toda essa organização dentro do plano da escola, considerando o horário que cada um tem de trabalho. Perfeito, Bruna. Deixa eu trazer uma outra pergunta aqui do professor Evaldo. O professor Evaldo falou assim, grupo de risco, quiser voltar para aulas presenciais como estava antes, pode, né? Professor Evaldo, sim. O professor é grupo de risco, ele quer voltar para a aula presencial, ele pode, tomando todas as precauções, utilizando a máscara, sempre em ambiente ventilado, e se já tiver feito a assinatura do termo, conforme prevê a resolução 11, tá bom? Então, a mudança, né, de fase do Plano São Paulo, de fase emergencial para fase vermelha, mantém a secretaria operando
conforme a Resolução 11 já previa, né? Resolução 11 e suas alterações. Então, vocês nem conseguem checar por escrito lá todos esses elementos na Resolução 11, assim como a Bruna falou agora, com relação ao que o professor deve fazer quando está, no caso, se ele tiver em teletrabalho, e também relacionado a essa pergunta do professor Evaldo sobre a atuação presencial daqueles profissionais que são grupo de riscos, mas querem atuar presencialmente. Caetano, e aí eu vou ainda emendar nesse assunto que tem algumas dúvidas, pegar duas perguntas aqui. Uma é do professor Christian, ele falou, eu faço a busca ativa ou atendo os alunos no chat da turma? Por isso, para organizar essas atividades, é fundamental que a escola tenha um plano, vocês podem revisitar aquele plano que já foi feito lá atrás e fazer os ajustes necessários para fazer essa divisão de função. É claro que não dá para fazer as duas coisas na mesma hora, mas pode ser que dentro da sua jornada de trabalho, tenha um tempo dedicado para ficar dentro do chat com os alunos, lembrando que são 3 aulas por dia transmitidas para cada série via centro de mídias, né? Então, de repente, naquele horário, você vai estar lá como guardião do chat, como a gente diz, e em outro horário vai fazer a busca ativa. Então, isso é parte de um plano da organização dos servidores de cada uma das unidades escolares. E a outra pergunta que eu queria trazer aqui é da professora Eunice, que ela fala: comente sobre o relatório gerado quando o professor loga no centro de mídias. Então, também conforme indicam os normativos, a frequência do professor em teletrabalho será acompanhada pelos acessos ao centro de mídias. E aí, algumas dúvidas que eu tenho recebido e que eu quero reforçar aqui. Pessoal, o acesso, ele é contabilizado tanto pelo aplicativo quanto pela versão web. E contam tanto os momentos que vocês estão no chat, tirando dúvidas dos alunos, fazendo transmissões, assistindo formações, porque tudo isso faz parte da rotina de trabalho. Então, não é só quando está passando a aula do centro de mídias. E para aqueles que estão acessando o repositório, é importante fazer esse acesso via o próprio aplicativo, porque daí vocês se logam e não diretamente pelo site, né? Porque aí você faz o login e ainda tem os dados patrocinados para navegar pelos conteúdos do repositório, tá bom? E quanto à frequência dos estudantes, que é outra pergunta que veio aqui, a proposta é monitorar a realização das atividades por esses estudantes, vocês têm um relatório na sede para isso, e aí vocês vão indicar no diário de classe digital a realização dessas atividades. Ainda que o aluno tenha até o final do bimestre para realizar as atividades, o ideal é que vocês orientem e acompanhem os alunos para que eles realizem essas atividades diariamente, né? Então, ele vê a aula e já faz a atividade, e não deixar acumular tudo lá para o fim do bimestre. Então, é bem importante vocês usarem esses dados para ir organizando essa rotina. Perfeito, Bruna. Deixa eu responder algumas perguntas que vieram aqui. Então, a Andréia perguntou: todos os professores na escola ou rodízio? Professora, nesse momento, vão presencialmente na escola os professores necessários para atender os alunos de acordo com o planejamento daquela escola, tá bom? Lembrando, até 35% dos alunos a cada dia e, preferencialmente, os alunos daqueles grupos que mais precisam. Ou seja, todos os momentos em que esses professores não estiverem atendendo os alunos presencialmente na escola, de acordo com o planejamento da escola, eles estão em casa atuando em teletrabalho. Por exemplo, a TPC não é atender aluno presencialmente na escola. Então, a TPC em casa, em teletrabalho. A professora Roseli perguntou: para a TEC terá revezamento? Professora, um dos pontos essenciais de atendimento dos alunos nesse momento é justamente o caso dos alunos, preferência de atendimento preferencial, é justamente o caso dos alunos que não têm recursos tecnológicos em casa, que, portanto, precisam usar os recursos tecnológicos da escola. E é para isso que foi criada essa função do PROATEC, certo, Bruna? Então, a gente vai manter os professores do PROATEC atuando presencialmente, porque é para justamente isso que essa função adicional foi criada, tá bom? Tem uma pergunta recorrente, eu não peguei o nome do professor aqui que mandou, mas tem a ver com o período noturno, tá? O atendimento das escolas no período noturno vai ser exatamente o mesmo que a gente teve
ali no começo de março, né, quando todo o estado foi para a fase vermelha. Ou seja, eu vou até resgatar aqui do comunicado, né? Aquelas escolas, o período noturno das escolas e o período integral de 7 horas, né? No caso das escolas que tem um integral de 7 horas que vai até a noite, acontecerá presencialmente só até às 20 horas, tá bom? Porque ainda tem a restrição de circulação, de novo, a gente ainda está com o estado todo na fase amarela, tá bom? Então, saímos da fase emergencial, algumas restrições principais foram levantadas, mas essa continua, tá bom? Caetano, vou passar aqui uma pergunta para o Patrick sobre as datas também. Uma pergunta que está vindo aqui o secretário falou agora na coletiva sobre retornar dia 14. A gente estava falando aqui, né, que dia 12 e 13 as escolas têm para se organizar, comunicar as famílias, montar os grupos. Você fala um pouquinho sobre isso, Patrick? É isso mesmo, Bru. As atividades, elas retornam no dia 14, né? Em sistema de revezamento, como o Caetano trouxe. E a segunda e a terça-feira, dia 12 e 13, vão ser datas para que a escola consiga organizar com as famílias os grupos de revezamento. Então, comunicar as famílias, entender que está todo um processo que ele não pode ser atropelado para segunda-feira. Então, a gente retorna no dia 14, isso sem prejuízo das escolas, que na segunda-feira e na terça-feira já estejam preparadas para retornar. Como a gente já tem escolas que manifestaram que já estão preparadas para retomar com o rodízio na segunda e na terça-feira. E aí um ponto que aparece bastante aqui no grupo, sobre a questão da vacinação, né? Aí eu vou reforçar mais uma vez, gente, que a vacinação ela vem para apoiar o retorno. Ela não é condicionante do retorno. Então, a gente passou para o tema do retorno das atividades, uma vez que, como o Caetano trouxe, esse tipo de dúvida vinha aparecendo no grupo, né? E não porque a vacinação tem alguma coisa a ver como se fosse uma condicionante para o retorno das atividades. Então, é importante deixar isso claro, a gente falou isso desde o começo da vacinação, acho que é importante a gente ser sincero com vocês e vocês sinceros com a gente nos feedbacks. De fato, nunca houve esse tipo de comunicação de que o retorno das atividades estaria vinculado a esse processo de vacinação. Obrigada, Patrick. Eu vou... duas dúvidas que estão vindo bastante aqui também. Uma o meu aluno assiste pela TV, ele vai ficar com falta? Não vai, professor. A orientação é que os alunos que assistem pela TV estejam no grupo prioritário para vir presencialmente na escola e assim eles possam usar os equipamentos que estão disponíveis na unidade escolar para responder às atividades. Se houver um caso em que isso não é possível, o aluno é do grupo de risco, ele não pode vir, aí esse aluno pode também entregar essas atividades de maneira impressa e isso vai ser indicado no diário de classe digital. Então, esse relatório das atividades é um suporte para vocês preencherem o diário de classe digital e é fundamental que vocês monitorem por quais canais cada estudante está acompanhando as aulas do centro de mídias, né? Então, se ele está vendo pela TV, e aí ele tem que estar nessa prioridade para vir na escola e fazer as atividades, porque é justamente isso que vocês vão levar em consideração nesses dias 12 e 13 para reorganizar os revezamentos, dentre outras questões. E uma outra pergunta é se o centro de mídias web conta para a presença. Conta sim, tá bom, pessoal? Então, pode acessar pelo CMSP Web, que também fica valendo aí nos relatórios para a presença, certo? Não sei se tem mais alguma pergunta, pessoal, que vocês acham que vale trazer. Camilinha, você também quer trazer mais algum ponto ainda sobre sistema e vacinação? A gente já está... Posso trazer uma? Vai lá, Patrícia. Uma que tem se repetido aqui no grupo. Opa, estou com o celular aqui. Tem se repetido aqui no grupo, que é sobre local de vacinação, viu, gente? Voltando no tema, o local de vacinação, quem define é o município. E os profissionais vão ser vacinados no local onde trabalham, no município em que trabalham. Município que você cadastrou a sua escola no sistema. Então, é importante que vocês procurem local, a Secretaria Municipal de Educação do local que vocês trabalham para entender qual que é a dinâmica do município, né? Se ele prevê agendamento, se ele não prevê agendamento, quais são os postos que você pode se vacinar.
Então, não é a Secretaria de Educação do Estado nem a Secretaria de Saúde do Estado que define, sim a Secretaria Municipal de Saúde. Posso responder uma outra pergunta aqui, Bruna? Vai lá, Caetano. A professora Ana Maria falou assim, desculpe, mas o secretário está falando em voltar no dia 14. Um ótimo gancho para a gente esclarecer, professora. A partir da segunda-feira, dia 12, como já há mudança na fase emergencial, o decreto da fase emergencial já vai estar sem efeito, a partir de segunda-feira as escolas já podem ter essas aulas presenciais, tá bom? Mas o que o secretário trouxe é que os dias 12 e 13, preferencialmente, ser utilizados para comunicação com as famílias, né? Porque imagina, uma rede muito grande, 3,5 milhões de alunos, difícil imaginar que todos os responsáveis legais pelos alunos vão estar assistindo a coletiva do governador agora na sexta-feira, né? Então, tem a segunda e a terça-feira, dia 12 e 13, para que a escola possa comunicar aos pais, comunicar a própria equipe escolar como vai funcionar, e aí, na quarta-feira, começar, de fato, as aulas presenciais novamente. Agora, as escolas que já estiverem organizadas, ou que talvez tenham uma comunidade escolar mais próxima, enfim, qualquer que seja a razão, se a escola tiver condições e puder e for começar já as aulas presenciais na segunda-feira, dia 12, já está autorizado, tá bom? Então, essa fala do secretário sobre o dia 14 é só para ponderar nesse sentido, para que justamente as escolas não se sentissem, nossa, mas como é que eu vou na sexta-feira anunciar uma coisa e na segunda-feira já começar necessariamente a aula presencial? A gente tem, então, a segunda e a terça para poder comunicar e deixar todo mundo ciente, né, sobre essa possibilidade das aulas presenciais, tá bom? Beleza, Caetano. Outro ponto aqui sobre o retorno na semana que vem é de revezamento. Pessoal, tanto o revezamento dos estudantes quanto o revezamento dos profissionais que não façam parte do grupo de risco, mais uma vez é importante frisar que o profissional que é do grupo de risco, ele segue em teletrabalho, vão ser organizados pela escola no dia 12 e 13 da semana que vem. Alguns profissionais, como o Proatec, o Caetano já falou, eles têm uma atuação ainda mais frequente, né, dado que um dos grupos prioritários para esse retorno são os alunos que não têm acesso a dispositivos e a equipamentos tecnológicos e, portanto, usam os da unidade escolar. Mas vocês vão ter o dia 12 e o dia 13 para organizar isso, revisitar o plano que a escola já tinha e também para comunicar às famílias. Isso é muito importante, pessoal. Ainda que se mantenham exatamente os mesmos dias que o aluno que estava no revezamento estava indo lá atrás, não deixem de entrar em contato com as famílias, porque muitas vezes o responsável não lembra mais ou ficou uma informação do passado. Então, aproveitar esses 2 dias para fazer esse contato e conversar aí com os responsáveis para organizar essa semana que vem, tá bom? Camilinha, Patrick, vocês têm mais algum ponto, além do Caetano estava falando agora, se tiver também? Na verdade, eu queria só reforçar que se você ainda tiver com alguma dúvida ou problema técnico não identificado aqui por nós, encaminha para a gente pelo portal de atendimento. Tem bastante gente me mandando um WhatsApp. Eu estou tentando responder todo mundo, mas eu confesso que às vezes passa algum batido porque o volume está bem grande e aí as janelinhas vão subindo e aí eu acabo deixando alguém para trás. Então, a melhor forma de ninguém ficar para trás é abrindo uma ocorrência lá no portal de atendimento. Lá na STEM, a gente está fazendo um mutirão de pessoas para não deixar ninguém sem resposta e tentar responder vocês o mais rápido possível. Então, abre uma ocorrência, anota o endereço aí, que é atendimento.educacau.sp.gov.br e, na hora de você escolher os assuntos para poder abrir a categoria, escolha o assunto vacina já, porque daí a sua ocorrência vai cair na caixinha certinha, né? E a gente vai conseguir responder você mais rápido, tá? Sempre manda todos os dados que a gente precisa para analisar o caso, tá? Então, manda o CPF da pessoa, manda print da tela se for algum erro, e aí aguarda aí que a gente está correndo aqui para tentar responder todo mundo o mais rápido possível.
Valeu, Ká. Uma pergunta aqui que veio esse retorno é opcional para o aluno? Sim, a gente tem os grupos prioritários, né, que o Caetano já mencionou aqui, os alunos que vão na unidade escolar para se alimentar, os alunos que são, que os responsáveis são de funções essenciais, os que usam os equipamentos, etc. Mas é opcional, esses alunos têm prioridade, mas eles não são obrigados a ir na unidade escolar. Vale a pena entrar em contato com eles nesse processo de busca ativa e reforçar essas informações para que eles estejam cientes e para que vocês identifiquem a necessidade, o interesse deles de voltarem nesse momento. Um ponto importante, pessoal, é que tudo que a gente está falando aqui vai estar organizado num comunicado que vocês vão receber. Então, todas essas informações estão postas lá, informações sobre como funciona o teletrabalho, informações sobre como organizar o revezamento dos estudantes, como funciona o noturno, como funciona PEI, tudo isso que vocês estão perguntando, a gente foi falando aqui, vai estar nesse comunicado para vocês que a gente vai enviar. Não dá tempo de responder todas as perguntas, a gente tenta passar pelas mais recorrentes e a gente, como a professora Renilda já falou, sempre vai trabalhar em cima desses chats, montar perguntas e respostas, mas também para tranquilizar, a gente vai enviar esse comunicado para vocês que a gente já está fechando, certo, Caetano? Isso mesmo. Esse é um ponto importante, Bruna. Essa live que a gente faz aqui, né, entre o meio-dia e as 2, esse é o momento para ler as perguntas, esclarecer, ampliar, lógico, o esclarecimento, mas ela, de forma alguma, ela é obrigatória, ou seja, e nem, né, o que a gente traz aqui é no intuito de aumentar o esclarecimento da rede, mas todas as informações que a gente está passando aqui vão por escrito em comunicado, tá bom? A resolução 11, né, que é um texto legal em si, continua vigente e ela já traz todo o regramento normativo para esse momento que a gente está vivendo, e ela continua vigente mesmo saindo da fase emergencial. A professora, perdi o nome da professora, acho que Liliane, perguntou se a gente já está na fase amarela. Professora, não estamos na fase amarela, estamos na fase vermelha. Então, a gente deixou a fase emergencial e agora o estado todo na fase vermelha. Nesse caso, como já previa a resolução 11, né, que foi como a gente começou o mês de março, a gente tem ali algumas restrições, mas atende presencialmente em aula os alunos até o limite de 35% e com não obrigatório, claro, para os alunos, e com o atendimento preferencialmente dos grupos que mais precisam, e os professores vão presencialmente apenas na medida em que for necessário o atendimento desses alunos, sem contar, claro, com os professores que são grupo de risco, que continuam em teletrabalho. Todas essas informações, além de já estarem publicadas na Resolução 11, também serão reforçadas por comunicado escrito, tá bom, pessoal? Então, não se preocupem, isso também vai por escrito para toda a rede. Caetano, eu vou pegar a deixa da professora Janaína, que ela falou assim, eu estou muito confusa, para fazer um resumão aqui dos principais pontos que a gente falou, antes da gente encerrar. Vou falar um pouquinho desses pontos sobre a semana que vem, aí eu passo para a Camila para ela retomar os pontos falados da vacina, só para a gente fazer uma conclusão aqui. Então, assim, pessoal, a gente está com o estado retornando aí para a fase vermelha do Plano São Paulo, e com isso, a partir da semana que vem, a gente volta a operar com as nossas escolas com até 35% dos estudantes, seguindo aquela prioridade de atender os alunos que precisam se alimentar na escola, de atender os alunos que não têm os equipamentos de tecnologia e precisam usar na escola, questões relacionadas à saúde mental, questões relacionadas à aprendizagem, enfim, toda aquela lista que a gente já passou aqui com vocês. Durante os dias 12 e 13, segunda e terça-feira da semana que vem, as escolas
devem se dedicar para dialogar e organizar esse revezamento, reforçando que a gente já operou num modelo parecido algumas semanas atrás, então vale a pena vocês recuperarem o plano que vocês já tinham. Assim como os estudantes vão se revezar, os profissionais também. O revezamento no presencial é para garantir o atendimento de todos os alunos que vão à unidade escolar, e o professor de grupo de risco, ele fica em teletrabalho. Independente de ser de grupo de risco ou não, o professor que estiver em teletrabalho, ele vai fazer transmissões de aula, ele vai acompanhar suas turmas, fazer busca ativa, enviar atividades conforme indicado na resolução 11, e a sua frequência será contabilizada por esses acessos. Já o estudante que tiver remoto, ele segue também acompanhando as atividades pelo centro de mídias e realizando as atividades que são postadas lá. O aluno tem até o final do bimestre para responder essas questões, mas a gente tem dito muito que é importante que ele faça isso diariamente. Então, o apoio ao estudante na sua organização da rotina escolar é uma das atividades que vocês devem observar e acompanhar junto com eles. A gente vai enviar um comunicado com todos esses pontos para vocês, e a gente também vai usar aqui as questões que vocês enviaram para montar perguntas e respostas e ir deixando as questões respondidas, já que não dá para falar a resposta para todo mundo. Acho que é isso. Falta algum ponto, Caetano, dessa parte? Eu acho que é isso, Bruna. Se faltou alguma coisa que a gente não pegou aqui, a gente traz no comunicado por escrito, tá bom? Sem problemas. Beleza. Então, só antes de eu passar para a Camila, um lembrete. Dia 12 e 13, vocês podem se organizar, reforcem bastante a comunicação com a comunidade escolar, mas se tem alguma unidade escolar que já está preparada, que já está com o revezamento pronto e quiser já, a partir de segunda-feira, tá com esses até 35% dos estudantes, não tem problema. Cá, sobre vacinação, o que você acha que vale a pena reforçar aqui? Bom, pessoal, então, reforçando aqui alguns pontos, para quem não recebeu a declaração, o comprovante com o QR Code para imprimir e levar lá no local de vacinação, pode também acessar o site do Vacina Já, lá, /Educacau, e emitir o comprovante lá na hora, né? Então, digita o CPF, o código lá que aparece na tela, e aí o sistema vai baixar para o seu computador um PDF com esse comprovante, tá, pessoal? Lembrando que para as redes municipal, privada, federal, estadual, outras, o colaborador ou o funcionário, ele só recebe esse comprovante após a ratificação. Então, o cadastro ele é submetido a uma aprovação e, posteriormente, uma ratificação. Após a ratificação é que esse funcionário vai receber o QR Code ou vai poder acessar no site também, tá, pessoal? Bom, acho que possíveis problemas que vocês apontaram aqui durante a live, a gente conseguiu corrigir aqui, né? Então, alguns apontaram que a data de nascimento estava saindo em branco, zerado. A gente corrigiu e já está disponível para vocês imprimirem uma nova via com a data correta. Alguns relataram que o nome estava com... Os nomes com acentuação também estava saindo errado. Também corrigimos agora durante a live. Alguns relataram que na hora que tentava se inscrever, aparecia uma tela de erro. Vou pedir para vocês tentarem novamente, porque a equipe informou aqui que corrigiu, tá? Se você ainda enfrentar alguma dificuldade, acesse ao portal de atendimento no endereço atendimento.educacau.sp.gov.br, abre uma ocorrência lá que a gente vai ajudar você, tá? Coloca todos os dados e anexa ao print da tela. E por último também, acho que vale lembrar que não está disponível ainda a aprovação e ratificação dos funcionários terceirizados, né, dos prestadores de serviço, tá? Então, nem para a rede estadual, nem para a privada, nem para a municipal, nenhuma rede ainda está conseguindo aprovar o cadastro do prestador de serviço. Mas, em breve, né, acredito que hoje, ao final do dia, mais tardar amanhã,
estará disponível o sistema para que vocês possam aprovar esses profissionais prestadores de serviço, tá? Para os funcionários da escola já está disponível. Valeu, Camilinha. Bom, já são 2 horas. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso subsecretário encerrar e a gente fica à disposição. Queria agradecer a presença de todo mundo aí. Sei que 2 horas aí de conversa cansa, mas agradecer a todo mundo aí que ficou até o final. É um momento que a gente está muito feliz de poder estar falando sobre vacinação, de poder estar falando sobre esse sentimento de esperança, né, de que as coisas elas tendem a voltar à normalidade aí no médio prazo, e ao mesmo tempo falando sobre o retorno às aulas. A gente sabe que tem muitas críticas, a gente respeita todas elas, mas a posição da Secretaria pelo retorno das atividades, como ela vinha acontecendo antes, né, na fase vermelha. Então, acho que não tem o que se falar na falta de coerência, uma vez que a gente está seguindo exatamente o que desde o começo foi combinado, foi dito que seria seguido. Mas queria agradecer a todo mundo e colocar sempre a Secretaria à disposição aí. Se tenham dúvidas sobre vacinação, tenham dúvidas sobre a volta às aulas, procurem a gente vai estar à disposição aqui. Tem trabalhado muito para viabilizar, especialmente esse tema de vacinação, e ficar muito feliz aí em poder estar dando essa boa notícia para vocês. Um beijo, um abraço para todo mundo.